Quero saudar todos na paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Eu me chamo Márcia Andrade. Quero fazer um convite a você que não é inscrito no meu canal a se inscrever. Não só se inscreva, dê seu like, ative o sininho também para ser notificado quando os vídeos aqui forem postados. Antes de entrar nesse assunto, o que é a igreja, eu quero deixar uma palavra aqui que vai nos ajudar acerca desse assunto que vamos tratar a seguir. No livro de Mateus, capítulo 16, e o verso 16, que diz assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos ler no 18. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, através dessa revelação do Espírito Santo que Pedro aqui falou, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo está respondendo para Pedro que através desta palavra ele edificaria a igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Porque aqui, meus queridos, a pedra que Jesus Cristo está falando é ele mesmo. Jesus Cristo, ele é a pedra da esquina, aonde tudo se ajusta conforme a vontade dele. Nós vamos ver, meus queridos, que no livro de Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 16, diz que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 8, diz que Jesus é a pedra fundamental da igreja. Então, é sobre a palavra de Jesus Cristo que a igreja seria fundada, constituída na terra. E Pedro, qual é a função de Pedro? Assim como dos apóstolos, assim como nossa função no dia de hoje, é apregoar, promover o evangelho de Jesus Cristo para que outras pessoas venham a ser salvas. Agora vamos entrar nessa parte. O que é igreja? O que significa a palavra igreja? Já parou para pensar nisso? A palavra igreja significa, no grego, eklésia, que significa chamados para fora, ou seja, para fora de onde? Do mundo. Então, originalmente, os cidadãos de uma cidade eram chamados mediante um toque de uma trombeta, aonde eles eram convocados para reunirem como uma assembleia em determinado lugar para tratar assuntos comunitários. E da mesma maneira, a igreja é um grupo de povos chamados para fora do mundo, é um povo seleto, é um povo que pertence a Deus e quer servir a Deus. Então nós somos um povo chamado para fora do mundo. Então a igreja ela tem suas dimensões e conhecemos ela como universal, que é o conjunto de todos os salvos. É conhecido também como igreja local, que é a reunião em um lugar específico dos fiéis. A igreja ela também tem suas características, ela é santa. Por que a igreja é santa? Porque ela é separada por Deus. Porque seu fundador, o Senhor, a santificou, constituiu-a por pessoas santificadas, separada para Deus. A igreja também é conhecida como católica. Católica aqui significa universal, pois abrange todos os salvos de todas as eras e terra, cores e cultura. A igreja também é conhecida como apostólica. Apostelo significa literalmente aquele que chamado ou enviado. Então, isso é porque ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Aquele que foi chamado e enviado por Jesus Cristo. A igreja também tem suas obras, a qual é promover a palavra, como eu já havia falado antes. Em Mateus capítulo 28, verso 19, está falando sobre isso. Promover meios de adoração, em Lucas, capítulo 4, verso 8. Por que promover meios de adoração? Porque todos nós, todos os povos, precisam reconhecer Deus como o único criador de todas as coisas. A igreja também, ela tem sua
ordenança, a qual nós vamos citar duas aqui. É a ceia do Senhor, onde todos se reúnem para participar, é ali do corpo e do sangue de Cristo. Em Mateus capítulo 26, verso 26 a 29 está escrito. É o batismo, que é a ordenança de Deus, né? E de pregar o evangelho, e aqueles que crerem e forem batizados, né, serão salvos. Em Mateus capítulo 28, verso 19, falando acerca disso. Aí alguém pode falar assim, mas e aqueles que estão no leito, no hospital, e confessar Jesus como Salvador e não conseguir chegar a se batizar? Será salvo da mesma maneira, porque aqui o batismo é só um cumprimento. Amém? Então, Jesus, ele te chama para fora do mundo. Você ainda que não confessou Jesus como Salvador, confesse-o. Confesse que ele é o Deus da tua alma, da tua vida, que não há outro Senhor além de Jesus Cristo. Então o Senhor te chama para sair da escravidão, do pecado, para sair das garras do inimigo e viver uma vida santa, uma vida em comunhão com o Senhor Jesus, pois foi ele a qual se entregou na cruz, que morreu para que nós tivéssemos vida. Então, o Senhor te chama. O Senhor, ele tem um grande prazer em salvar aqueles que estão perdidos, aquele que ainda não conheceu a palavra. Então, o Senhor te chama para ser membro de um só corpo. E Jesus Cristo, ele é o que direciona, ele é o edificador, o que sustenta cada vida a ficarem em pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça de dar seu like, de se inscrever, de compartilhar. Compartilhe, divulgue, para que outras pessoas venham alcançar a palavra de Deus.